muito bom estar aqui junto com vocês mais um dia, né? E lembrando que as aulas elas estão sendo feitas neste formato porque a gente precisa aproximar estreitar os laços. Também a primeira medida com relação ao que nós estamos vivenciando hoje tem tudo a ver com a aula que a gente vai falar, que é a questão do coronavírus, né? A medida preventiva em si, que primeiro foi feito no país. Tira todo mundo de circulação, ou seja, tem essa medida que ela é um pouco mais extrema em si, e a corporação em si, a faculdade, que ela é da Croton e da Cogna em si, o que a gente faz? A gente tirou todo mundo, né, para a segurança, a saúde de todos, e além disso, depois a gente precisa começar a pensar em como é que ficam as nossas atividades acadêmicas, né? Aí, pensando nisso, o corporativo, né, tomou a decisão de realizar, enquanto a gente está nessa medida, fazer as aulas ao vivo. Então, é por isso que nós estamos aqui neste momento, utilizando essa plataforma, que é uma plataforma que foi comprada pela instituição em si. Então, é um aplicativo que nós podemos utilizar. O que nós vamos fazer? Eu preparei para que nós pudéssemos não perder conteúdo em si. Então, nessa aula de hoje, mas na próxima aula, que muito provavelmente vai ser dentro da plataforma também, qualquer alteração vocês vão receber o comunicado. Mas a ideia é que a gente possa adiantar o máximo possível nesses dias, e quando nós formos retornar, a gente consegue realizar as atividades que são mais práticas, atividades mais interativas em si. As aulas elas não têm a mesma duração que a aula em sala de aula, até porque vocês não ficariam muito tempo me assistindo aqui. Vocês iriam levantar, até porque eu não estou vendo vocês, né? Mas fiquem o máximo possível, né? Eu conto com a participação de vocês durante a aula. Quando eu fizer algumas perguntas, eu quero que vocês habilitem o microfone de vocês para que vocês possam responder. No restante do tempo, se vocês quiserem deixar ele desabilitado, vocês desabilitem. Aí seria legal que no final da aula eu vou fazer um print da tela, né? Vou printar a tela para verificar quem é que estava presente. Então, nesse momento, se possível, todos ativem a webcam de vocês para que vocês possam aparecer lá no final da aula em si. Para que a gente possa falar um pouquinho sobre, na disciplina de Formação Integral em Saúde, né, a gente vai falar mais sobre a unidade 2. E a unidade 2, ela inicia, eu sei que muitos de vocês já fizeram essa parte lá no AVA, inclusive tinha postado alguns vídeos, e eu vou, quando eu postar esse material para vocês, essa videoaula de hoje, ainda vou mostrar para vocês alguns outros vídeos que são importantes, que a gente possa realizar essas atividades ao longo da nossa... para que vocês possam ilustrar um pouquinho mais, né? Eu trouxe informações importantes, mas tem formas ilustrativas que já tem vídeos de historiadores, e isso acaba nos trazendo uma realidade um pouquinho diferente. Quando a gente fala de história da saúde no Brasil, a gente precisa identificar desde o momento antes da família real chegar ao Brasil, né, e como é que funcionava as práticas de saúde naquela época. As práticas de saúde ocorriam antes da família real chegar no Brasil através de curandeiros, né? Então, pajés, com suas habilidades na arte de curar, eles utilizavam muitas ervas, muitos cantos, né? Então, o que a gente consegue observar? Nós vivemos na região amazônica, então a gente consegue observar que ainda existe muito, né, pajé, tem curandeiro, no Brasil como um todo a gente consegue observar, mas na nossa região a gente consegue observar bastante isso ainda, né? Então, isso nos remete lá ao que era antes da família real chegar no Brasil. Era só assim que a gente cuidava das pessoas, né? Boticários também, né, que viajavam pelo Brasil colônia. Então, eles acabavam viajando, levando as suas fórmulas em si, e qualquer problema de saúde que as pessoas tinham, né, era cuidado dessa mesma forma. Com a família real chegando no Brasil, muitas mudanças ocorrem, né? E entre essas mudanças ocorre, inclusive, uma carta que é escrita
né, para a população entender, começa a família real chegando, a situação ela começa a mudar. Que situação é essa que estão se falando? É a situação da saúde das pessoas também. Então, com a vida da família real Brasil, em 1808, criou a necessidade de uma organização de uma estrutura sanitária mínima, né, que não tinha no Brasil até então. Então, a gente começa a ter essa estrutura sanitária mais desenvolvida, que era um pouquinho melhor do que se tinha antes disso. Jesuítas vindos da Europa, eles possuíam um conhecimento de prática médica, né? E essa prática médica, elas nos traziam algumas informações que hoje a gente consegue visualizar um pouquinho mais. Se a aula tivesse ocorrido, como ocorreu com outras turmas, anterior ao período que nós estamos vivendo, a gente talvez não teria uma noção clara do que seria isso. A principal técnica utilizada pelos jesuítas era o isolamento em si. Né? E aí eu faço uma pausa, peço para que vocês habilitem os microfones de vocês. Eu quero saber um pouquinho de como está, como vocês estão vivenciando esse momento na vida de vocês, com essa ideia de isolamento, de contenção, de circular pela rua o mínimo possível com relação ao que nós estamos vivenciando com relação ao vírus em si. Habilitem os microfones que eu quero escutar vocês. Oi, diga, o que você está vivenciando hoje com relação ao isolamento em si? O que vocês conseguem pensar com relação a isso na saúde de vocês? É importante? Não é importante? O que vocês observam com essa medida? Professor? Sim. Ah, sim. Sim, tipo, aqui em casa, os meus pais, eles estão no grupo de risco, né? Então a gente tá em isolamento, tipo, total. Mas é Uhum. importante, né? Por exemplo, hoje já, de ontem para hoje, já aumentaram mais 2 casos. Então, eu tenho uma professora na outra faculdade, que ela é epidemiologista, e ela disse que a gente vai chegar no. Ela disse que provavelmente a gente vai chegar no nível onde muitas pessoas vão estar infectadas. Pessoas que a Uhum. gente conhece e tudo mais. Então a gente tá longe, eu acredito, ainda de chegar no pico dessa doença. Sim. Mais alguém? Mais alguém, gente? Vocês podem falar que vocês estão achando, eu estou achando horrível estar isolado, eu estou achando bom estar isolado. Vocês podem falar, não há problema algum. A gente não vai entrar em discussão política em si, né? A ideia não é essa. A ideia é uma discussão relacionada à saúde em si, né? É um cuidado que está se tendo, que é esse isolamento, que é justamente o que a colega de vocês acabou de falar. Quando nós... Alguém quer falar? Eu, professor, questão assim, a minha mãe e o meu padrasto também estão igual como a colega acabou de falar, estão no meio de risco também. Só que questão é chato numa parte estar assim, desse jeito isolado, sabe? Mas eu Uhum. entendo que é para nossa saúde, para o nosso bem, e tá assim desse jeito. Ó, aqui onde eu moro, a gente tem um toque de recolher. Quando Uhum. dá assim 7, 8 horas, ninguém pode estar nas ruas, porque os policiais estão mandando todo mundo entrar nos apartamentos, não pode ficar ninguém, sabe? E isso tá dando conflitos por causa disso, desse toque de recolher e também esse isolamento, né? Uhum. Aí tá sendo muito difícil, sabe? Tem gente que não tá aguentando, tem gente que a gente escuta os vizinhos falar na janela que tá surtando, que é isso e aquilo. Tá complicado isso. Eu recebo ligação a minha família, uma boa parte, ela é de fora do estado, né? Então eu recebo ligação de algumas pessoas também, falando como que está acontecendo isso no Rio Grande do Sul, como que está acontecendo isso em outros estados. E o que nós estamos vivenciando aqui é diferente do que o pessoal está vivenciando lá. Até porque, se nós pensarmos assim, vocês acompanharam no jornal, o estado do Amapá,
As medidas elas foram antes dos resultados iniciais. Tanto que a maior parte da população, e aí a gente não fala da população como um todo, né? A gente fala assim, da maior população letrada, vamos dizer assim, estava questionando, mas eu ainda não tenho casos confirmados, por que eu vou me isolar? Aqui não tem, então as pessoas falavam, aqui no estado não tem, não chegou, por que que a gente vai fazer isso? Por que tomar essa medida? Mas os epidemiologistas já sabiam que isso já estava, nós não tínhamos os resultados. E não tendo resultado, não significava que nós não tínhamos o vírus circulante. E nós temos mais de um vírus circulante, como vocês estão vendo também nas publicações, acompanhem, né, aproveitem este momento que nós estamos vivenciando a história da saúde pública no Brasil. Então, para a compreensão de tudo que a gente está estudando, não é só a história passada, é a história presente também, que a gente vai visualizar. Então, acompanhe isso. Nós estamos hoje circulando o N1 e né, um outro inimigo invisível, que é o sarampo, que retornou, né? Nós tínhamos o selo de ter erradicado o sarampo e hoje nós não temos mais no país, né? Nós já tivemos casos de sarampo 2 semanas antes de estourar a questão do corona aqui no país. Nós tivemos 4 ou 5 casos de sarampo em um dos conjuntos habitacionais aqui em Macapá. Então, é um vírus que também está circulando junto com H1N1 e com o corona. Então, é bem complicado. A gente precisa desse afastamento social em si e precisa, assim, de uma certa forma, esclarecer melhor para a população. Porque não é só a questão de afastar as pessoas, né, para que elas entendam, só é para que a gente vai afastar para não adoecer. Não significa isso. Como foi bem colocado pela colega de vocês, as pessoas vão adoecer, mas a gente precisa fazer com que isso aconteça com o menos número de pessoas possível durante aquele período de tempo. Vocês sabem que uma das maiores complicações é a necessidade de leito em UTI, e nós não temos leito de UTI suficiente para a população que nós temos no estado. Então, isso é um grande problema e a gente precisa muito dessa técnica, que não é uma técnica nova, a gente pode visualizar isso lá dos jesuítas, já era uma técnica do isolamento em si, a gente precisa começar a olhar isso com outros olhos. E acompanhar a conversa com os teus vizinhos, quando eles gritarem que não aguenta mais, tu fala que é pro bem deles, e a gente precisa estar junto nessa batalha aí. Vocês são É, hoje atores sociais importantíssimos, porque vocês já escolheram a área da saúde, agora precisa deixar com que essa área da saúde escolha vocês também, para que vocês possam ser protagonistas disso também. Principais hospitais e, públicos e de... professor, Sim. questão, como o senhor falou agora do sarampo, ele tá vindo com como é que eu posso lhe dizer? Tá vindo com frequência, porque, assim, eu tive 2 colegas meus que moram em Santana, que eles Uhum. pegaram, né? Até ontem eles me mandaram mensagem dizendo que eles tinham pegado sarampo, que tava sendo muito difícil. Eu tentando conversar com eles, né? Só que, assim, eu não podia entrar muito nesse assunto, porque como é que eu posso falar? Eu nunca peguei sarampo, né? Eu acho que a única que eu peguei foi catapora. Então eu tava, eles falando pra mim que eles estavam muito agoniados, que isso coça muito, que eles estavam quase surtando com mais esse negócio do coronavírus. E eu Uhum. conversando com eles, né, pra eles terem um pouquinho de calma. Eu sei que isso não é fácil, tá sendo muito difícil. E eles estavam contando que no bairro onde eles moram, apareceu mais outra pessoa também que pegou sarampo. Eu falei, meu Jesus, já basta o coronavírus, agora o sarampo pra vir assim desse jeito, à tona. Nesse caso, o que a gente precisa fazer? Tem que verificar se eles estão recebendo atendimento, porque eles precisam ter o primeiro atendimento, né? E isso precisa ser notificado. O que que acontece na notificação? Ele é notificado o caso da pessoa e se busca os contatos, né? Que são as pessoas Sim. próximas.
E aí, por que a gente precisa dos contatos em si? Porque eu preciso fazer a vacinação de bloqueio. Então, precisa a unidade de saúde, né, estratégia da família, ela vai até o local de moradia e todos os contatos vai fazer a vacina de bloqueio do sarampo. Isso é muito importante. Como nós tivemos o caso de erradicar o sarampo no Brasil, Professor, licença. deixar um pouco de vacina. Pode falar. Pode falar. A partir de qual idade pode tomar a vacina? A partir de qual idade? Do sarampo? Isso. Ela faz parte do calendário vacinal da criança. E de Não tem quanto em quanto tempo, professor? Oi? Repetir a dose? Quanto tempo repetir a dose? É preciso olhar o calendário vacinal da criança para poder te responder. Quando eu finalizar o vídeo, eu vou colocar o calendário lá e aí vocês podem observar ela direitinho. Mas tem assim, tem a vacina da criança, que com 2 anos a criança já tem a vacina de sarampo. Depois, salvo engano, é próximo dos 5 anos. Hoje a gente pode fazer até os 30 anos também. Tá? Mas eu coloco com certeza para vocês lá no final da aula. Eu preciso olhar mesmo a caderneta em si. Ok. Mas a gente precisa desse contato, né? Quando é feito a vacinação do calendário, é uma coisa que é uma vacinação preventiva, e tem a vacinação dos contatantes. Então, se há um caso, eu preciso ir atrás dos contatos deles para fazer a vacinação de bloqueio. Quando nós temos os primeiros hospitais públicos em si, por que eles foram criados? Né? Principalmente para abrigar, né? Pra manter as pessoas que eram somente isoladas. E aí nós tínhamos para 3 grupos de pessoas: doentes mentais, pessoas com tuberculose e pessoas com hanseníase, que é a antiga lepra. Então eram esses grupos que eram mantidos, abrigados nesses hospitais públicos em si. E aí é que surge a origem da quarentena, que é isso que o pessoal tem falado muito. Eu estou em quarentena ou estou em isolamento. São coisas diferentes. O isolamento social que todos nós estamos vivenciando, e a quarentena é aquela pessoa que está infectada em si. Ela faz a quarentena. Né? Quarentena, pela definição da palavra, são 40 dias, aproximadamente 40 dias, só que a quarentena para vírus não é necessariamente 40 dias. Né? Aí essa quarentena ela é aplicada durante os sintomas, próximo de 14 dias ali, que é o que a gente tem observado, que é o período que esse vírus ele fica circulante naquela pessoa. A não ser, claro, qualquer outro vírus, que se nós temos uma família onde o vírus sai de uma pessoa, vai para outra, e pode ser Professor, que o vírus ele possa retornar dependendo do comportamento do vírus em si. Pode falar. essa aula tá no AVA, eu não tô achando ela aqui. Essa aula, eu vou colocar ela no AVA lá, mas é da sessão, é a unidade 2. Tá bom. A origem da quarentena em si, a preocupação maior à saúde da cidade, né? A assistência ao trabalhador era uma consequência da política em si. Assim, foi implantada a quarentena, ou seja, o afastamento por 40 dias do doente no ambiente em que residia e circulava, como uma estratégia de reduzir a propagação de doenças entre os trabalhadores, mas sem a preocupação efetiva com o seu tratamento em si. Por que a gente fala muito de quarentena e por que é importante a gente falar de quarentena hoje? Né? A própria doença em si causada, né, pelo vírus que nós estamos hoje em alta no país, no mundo em si, ele não tem um tratamento claro, cientificamente comprovado. Né? Então, qual é a melhor forma de olhar para essas pessoas hoje? É a quarentena em si, e o vírus vai agir. Se a pessoa tiver o agravamento, ele vai receber os cuidados necessários, sendo o cuidado mais importante hoje a ventilação mecânica em leito de UTI. Então, nós temos essa visualização. Não tem um tratamento hoje definido, como vocês podem estar acompanhando pelos jornais. Tem tratamentos que são experimentais, né? E como qualquer outro tratamento experimental, pode ou não dar certo. Mas a ideia
é a quarentena. Essa não tem como deixar de realizar. Oswaldo Cruz foi muito importante no Brasil, né? E a partir dele a gente consegue observar algumas informações importantes, né? O Dr. Oswaldo Cruz, em 1913, ele institui o Código Sanitário, com a desinfecção, inclusive uma desinfecção domiciliar, a notificação permanente de casos de febre amarela, varíola, peste bubônica e uma atuação da polícia sanitária em si. E com o Oswaldo Cruz, nós tivemos a instituição da campanha de vacinação obrigatória, né? Hoje nós temos movimentos anti-vacina, né, no país. Vocês já devem ter acompanhado, devem conhecer pessoas que decidiram não vacinar seus filhos em si. Mas nós temos hoje um movimento, e esse movimento ele está longe do que foi o que aconteceu depois dessa vacinação, dessa campanha obrigatória instituída por Oswaldo Cruz. Quando Oswaldo Cruz ele institui a vacinação obrigatória, ele falava que todas as pessoas teriam que ser vacinadas. E entrou junto com ele a polícia sanitária para fazer isso. Então, entravam a ideia era cobrar todas as pessoas que elas fossem vacinadas contra a varíola em si. Aí vocês podem observar ali embaixo dois garotos, né, que foram expostos à mesma fonte de varíola, né? Um deles estava vacinado e o outro não estava vacinado. Então, você consegue observar a diferença e o poder da vacinação em si, né? O quanto ela é importante. Mas o fato é que não se discute o quanto ela é importante, sim a forma com que essa campanha foi realizada, né? Foi algo obrigatório, instituído, algo com poder de polícia em si. E isso gerou uma revolta muito grande, não só na população, como nos políticos e até mesmo nos militares, né? E com isso, um ano depois, ocorreu a revolta da vacina, em 1904. Por que eles tiveram essa revolta? Porque era uma imposição, as pessoas tinham em suas casas, batiam, olha, a gente vai vacinar, não, mas eu não quero vacinar, mas precisa vacinar, e se não vacinar vai ser preso. E gerou essa ideia de revolta da vacina, né? E nós tivemos uma grande discussão no país com relação a isso. Hoje nós temos as campanhas de vacinação, mas não tem nada impositivo quanto era antes. O que nós temos ainda de impositivo que a gente pode falar? Na questão da criança. A criança, quando ela vai ser admitida no ensino fundamental, ela precisa ter a BCG, por exemplo. Sem a BCG, ela não é admitida no primeiro ano fundamental. Surge no país, pode falar. Agora sim eu me ouvi, desculpa, é que meu microfone está muito ruim. Então quer dizer que mesmo quem está vacinado pega, mas Do que você tá... sarampo, varíola, essas coisas, mesmo estando vacinado, a gente pega. Na verdade, assim, quando a gente fala de algumas doenças em si, nós temos como estar vacinado e ainda assim pegar uma forma da doença, né? Não Então pega uma forma mais branda. Isso, exatamente. A gente pode adquirir uma forma mais branda daquela doença em si. Isso não significa que a pessoa que já foi vacinada, ela nunca vai estar doente por aquele agente. Não, ela pode estar doente por aquele agente. E outra questão importante é a seguinte: o pessoal tem discutido muito, por que não tem a vacina para o coronavírus ainda? Se nós pensarmos, né, na dengue, e quando que começou o estudo para vacinação para a dengue, né, aconteceu pelo menos 10 anos. Então, há 11 anos, né, nós começamos os estudos para a vacina da dengue. Hoje ele está em teste em seres humanos, né, mas é para os 4 sorotipos, né, 4 sorotipos de dengue. Corona, quantos sorotipos tem? A própria H1N1, hoje nós temos uma vacina que ela é quadrivalente, ela é pentavalente. Gente, por favor, olha o microfone aí, tem gente berrando, pelo amor de Deus. Doeu no meu ouvido agora. Cuidado com os colegas que estão de fone de ouvido aí, não vão falar alto. Meu Deus do céu.
Então, o que acontece é o seguinte, nós temos as vacinas em si, elas estão para os sorotipos específicos, né? Normalmente, se a gente for olhar para a vacina da H1N1, que está em campanha hoje, vacina para H1N1 é principalmente para aqueles tipos do vírus que mais tiveram formas graves da doença ou que mais infectaram pessoas com a forma grave no ano anterior. Então, a vacina, ela sempre, essa aqui é sazonal, ela sempre vai com relação ao ano anterior e é com ela que a gente acaba utilizando. O que a gente consegue perceber? Que pessoas estão sendo infectadas pelo vírus e pode ser que seja um vírus diferente daquele que está sendo vacinado. A gente não conhece ele ainda. Só vai conhecer a partir dos estudos novamente. Alguns testes, então, a gente consegue vacinar para aquilo que já é conhecido. O que é desconhecido, a gente não consegue a vacina ainda. Por que a gente fala do clientelismo em si? O clientelismo ele nasce junto com o hospitalocentrismo. Né? Eu vou indicar alguns filmes que são importantes, até estão disponíveis no livro didático, o link dele, mas eu vou colocar ao final do vídeo e vou colocar no grupo de vocês também, porque é legal alguns vídeos que mostram bastante isso, de campanhas de políticos falando sobre a construção de mais hospitais que são bem equipados. E isso é bem interessante para a gente observar na história o quanto isso foi visto com os olhos pela população diferente que nós vivenciamos hoje, que hoje é muito mais viável a construção de mais unidades básicas para a prevenção, para a promoção da saúde, sendo que é importante os leitos de UTI. Né? Nunca antes no país a gente precisou de tanto leito de UTI como o que nós estamos vivenciando hoje no país em si, o mundo como um todo. Mas como é que surge esse clientelismo, esse hospitalocentrismo, que é o hospital sendo o centro das atenções em si? Antes de nós termos o SUS, né, quem tinha dinheiro, né, pagava pelos serviços que precisava, como consultas, paros. Esse modelo continuou na década de 1950, quando cresceu a oferta de planos de saúde e a rede hospitalar, especialmente a privada, e o governo criou em 1953 o Ministério da Saúde. Só que o Ministério da Saúde, naquela época, não era só o Ministério da Saúde, era o Ministério da Saúde e Educação. Ele era conjunto. Em 1966, os IAPs são unificados com o INAMPS, tá? Que é o Instituto Nacional de Previdência Social. Já em 1977 foi criado o INAMPS em si, que é a médica da Previdência. Né? A partir dessa história, a gente consegue chegar na reforma sanitária em si. O movimento sanitarista ele propunha a reformulação do sistema de saúde, porque 90% do que se gastava era na Previdência Social e que prestava assistência somente a trabalhadores com carteira assinada. Então, quem não tinha carteira assinada não tinha acesso ao serviço de saúde. Então, muitas das pessoas não tinham acesso e isso começa a gerar revolta nas pessoas. E a gente precisa o povo precisa receber mais assistência à saúde. Então, as pessoas começaram a discutir muito isso. O que a gente quer falar com relação à história da saúde no Brasil e à reforma sanitária e tudo isso que vem ocorrendo? Que o SUS, como eu já falei em outro momento para vocês em sala, ele não surge da boa vontade do político. Né? O SUS, ele surge da necessidade que a população identifica, né? Que nós tenhamos um sistema de saúde que seja eficaz e que seja disponível para o povo brasileiro em si, e é a partir disso que ele acaba sendo instituído. E isso ocorre quando a gente começa a fazer essas discussões através das conferências de saúde em si. Eu pergunto para vocês, esse não precisa responder neste momento, vocês vão responder ao longo das aulas em si, se vocês gostam do SUS, isso e vocês, o que é que nós tínhamos antes do Sistema Único de Saúde? O que nós tínhamos antes do modelo, né, do Sistema Único de Saúde atual?
nós tínhamos um modelo assistencial excludente. É um sistema de saúde anterior ao SUS, ele era excludente, pois apenas uma parcela da população tinha acesso a essa saúde. Somente os trabalhadores com carteira assinada. Demais pessoas não tinham acesso ao sistema de saúde em si, eles não contribuíam para a Previdência, então eles eram automaticamente excluídos desse sistema. E isso, gerando a revolta importante, nós acabamos montando essa noção nova de sistema de saúde, que é um sistema que ele é universalista, né? Lá para as últimas sessões do livro, vocês vão observar em B2 que o nosso sistema ele é universalista em si. Foram muitos problemas que deram origem à reformulação do sistema de saúde brasileiro, mas os mais importantes deles são a desigualdade no acesso aos serviços de saúde, a multiplicidade e a falta de coordenação entre as instituições que atuavam no setor, uma desorganização de recursos empregados nas ações de saúde curativas e preventivistas, baixa resolutividade e produtividade dos recursos existentes, a falta de integralidade da atenção e uma escassez de recursos financeiros. A gestão ela era centralizada e pouco participativa. O que nós conseguimos observar com relação a isso? Era um sistema de saúde que ele era exclusivo em apenas uma gestão. A gente não tinha como fazer uma gestão mais participativa, mais descentralizada em si. Não havia conversa entre as pessoas que eram gestores desse sistema de saúde. Então, ele era muito isolado em si. E com isso, a gente acabava tendo um reflexo na população que era muito mais desvio do que propriamente uma assistência à saúde. E aí nasce um sistema de saúde, a partir da Constituição Federal, em 88, que ele é denominado de Sistema Único de Saúde, né? É o sistema que nós temos, é o sistema que nós precisamos fazer com que ele funcione, né? Nós, enquanto população, não somente nós, enquanto profissionais da saúde, né? O que é dito na Constituição, que a saúde é um dever do Estado, né? Fala que é o direito de todos e o dever do Estado. E abrange, com relação a isso, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E vocês devem ter escutado ou visto no jornal esses dias, inclusive, essa fala, né? Que é algo que não é somente da União, não é responsabilidade exclusiva da União. Então, por isso, alguns governadores e prefeitos falam que, se for preciso, eles vão assumir essa medida restritiva, o isolamento em si, porque está escrito que é um dever não só da União, ele é descentralizado. Então, os estados podem fazer isso, os municípios podem fazer isso, eles têm essa autonomia, né? Não é algo voltado só para a União, diferente do que nós tínhamos antes do Sistema Único de Saúde. Aí nós temos algumas perguntas que são importantes no livro didático, que são perguntas do Faça Valer a Pena, né? E eu pergunto para vocês, vocês vão tentar me responder aí. A saúde pública no Brasil, ela teve caráter autoritário nas campanhas de prevenção no período. O período do Brasil Colônia, República Velha, Era Vargas, governo militar ou na reforma sanitária? Na reforma sanitária? Caráter autoritário em si, campanhas de prevenção, lá na República Velha, foi antes da Era Vargas, né? Nós tínhamos o caráter autoritário, a questão voltada para as ações em si, campanhas de prevenção. Qual foi o período que teve início nas caixas de aposentadorias e pensões que propiciavam assistência médica? Se vocês observarem quando que iniciam as caixas de aposentadorias e pensões instituídas em si, ela vai ser em 1930, 1931, tá? Mas o início delas foi antes disso. Então, também na República Velha é quando a gente está falando de início, né? E não da instituição das caixas de aposentadoria. Já o movimento sanitário, que teve início na década de 70,
nesse período o Brasil apresentava avanços devido ao desenvolvimento das ciências médicas e dos medicamentos. Houve aumento da expectativa de vida, com isso a população começou a sofrer de doenças crônicas típicas da modernidade. Era caracterizada pela existência da política sanitária e campanhas de natureza autoritária, o que gerou oposição por parte da população, políticos e líderes militares, e resultou na revolta da vacina. Apresentava séria crise com aumento de casos de moléstias infecciosas, com aumento de casos de tuberculose, malária e doença de Chagas. Caracterizava-se por grande investimento em hospitais públicos para atender algumas doenças consideradas nocivas à população e de necessário controle pelo Estado, como as doenças mentais, a tuberculose e a hanseníase. Passava por graves problemas, como doenças como cólera, varíola e peste bubônica. Para combatê-las, foram implementadas as campanhas de vacinação obrigatória. Movimento sanitário, década de 70. O que nós estamos falando aí? Olha, apresentava séria crise com aumento de casos de moléstias infecto-contagiosas, com aumento de casos de tuberculose, malária e doença de Chagas. E aí nós temos o início do Sistema Único de Saúde em si, e o Sistema Único de Saúde nós falamos em alguns momentos lá nas aulas presenciais com relação aos princípios. Vamos ver se vai rodar um vídeo sobre os princípios de saúde. Me falem se vocês estão ouvindo. Série SUS, Programa 3. Vocês conseguem ouvir? Sim, Sim? sim, professor. Ok. Hoje Sim, mas vamos desculpa, conversar foi que tem que gritar, sobre gente. o Sistema Único de Saúde, mais conhecido pela sigla SUS. Você sabe o que é um princípio? Princípio, no sentido que vamos utilizar aqui, é algo fundamental, uma regra ou lei que é o início de todas as outras leis, algo que não pode ser quebrado. E o SUS tem 12 princípios fundamentais, mas hoje vamos falar de apenas 5: a equidade, universalidade, integralidade, descentralização e controle social. Vamos começar conversando sobre equidade. Parece uma palavrinha difícil, né? Mas vamos tentar deixar mais simples, porque a equidade é um princípio que envolve solidariedade, generosidade e convivência entre diferentes e diferenças. Equidade não é igualdade, como algumas pessoas pensam, é mais que isso. Para explicar, vamos usar um exemplo. Imagine que você mora em um bairro e nele tem uma unidade de saúde que atende todos. Basta ir até a unidade de saúde que é atendido. Ou seja, todo mundo tem direitos iguais ao atendimento, certo? Agora, vamos imaginar que no mesmo bairro tem uma pessoa que tem mobilidade limitada, ou seja, não consegue sair de casa. Isso quer dizer que essa pessoa não vai ter acesso ao SUS, pois não pode ir até a unidade de saúde, certo? É aí que entra a equidade. Ou seja, pode ser que para essa pessoa ter o mesmo direito de acesso que você tem, ela precisa receber uma cadeira de rodas ou receber visitas a domicílio. Ou seja, equidade é tratar diferente pessoas diferentes para que tenham direitos iguais. Equidade não é dar para alguns e deixar outros sem. Todos têm direito, mas algumas pessoas precisam de mais apoio para garantir esse direito e outras não. Já outro princípio do SUS é a universalidade. Isso quer dizer que todos os brasileiros têm direito à saúde e aos serviços em saúde que necessitam, independente da complexidade, custo ou atividade. O financiamento da saúde é feito pelo dinheiro que pagamos em vários impostos. Isso se chama financiamento solidário e é de responsabilidade de toda a sociedade e entidades federais. Agora, vamos falar de outro princípio do SUS.
e um grande desafio: a integralidade. Integralidade significa que os serviços vão estar integrados, ou seja, funcionando em rede. Por exemplo, se você se consultar na unidade básica de saúde e precisar de outros serviços fora da unidade, você terá acesso. Assim, por esse princípio, o serviço precisa oferecer desde orientação sobre como escovar os dentes até cirurgia de transplante de coração. Outra parte da integralidade diz respeito ao modo como o movimento de reforma sanitária e a Constituição Federal entendem saúde, ou seja, a saúde é um todo, envolve desde o aspecto biológico, social, econômico e até o espiritual. Isso também quer dizer que para fazer saúde é preciso unir conhecimentos tradicionais, populares, científicos, filosóficos e espirituais, pois cada pessoa é tudo isso ao mesmo tempo. O próximo princípio é a descentralização, que significa que está fora do centro, ou seja, no contexto do SUS, próximo de todas as pessoas. É isso que faz o SUS estar em quase todos os lugares, de preferência o mais próximo possível da sua casa. O ideal é que você consiga ir andando até a unidade de saúde e que os serviços principais estejam próximos de você. Claro que todos estão pensando, que bom que fosse assim. É verdade, mas para ser assim, depende de você. E isso foi previsto nos princípios do SUS. O último princípio que vamos discutir vai ser a participação popular, ou seja, o controle social. O controle social bem feito pode garantir que a população possa participar do processo de construção do SUS e decidir sobre o funcionamento dos serviços de saúde, como onde vai ser implantado uma nova unidade básica ou o melhor horário de funcionamento de um serviço. O controle social pode ser feito de várias maneiras e também dentro da instância do SUS, como nos conselhos de saúde e conferências de saúde. Os conselhos são grupos de pessoas que ajudam a tomar decisões sobre o funcionamento do SUS. O controle social se organiza formalmente nos conselhos locais de saúde, que são as pessoas de sua comunidade. Depois, em conselhos municipais, que é a união dos conselhos locais. E depois, nos conselhos estaduais, que por fim se organizam nos conselhos nacionais, ou seja, um grupo de pessoas de todo o Brasil. As conferências de saúde se reúnem a cada 4 anos, com a representação dos vários grupos da comunidade, como associações, sindicatos, igrejas, entre outros. Essas conferências avaliam a situação de saúde do Brasil inteiro e ajudam a propor soluções ou regras para as políticas de saúde. Apesar dos conselhos serem a forma de organização formal do SUS, eles não são a única forma de participação popular. E da sua participação, você pode construir com a sua comunidade a melhor forma de controlar o SUS. É por isso que o SUS pode ser o nosso cuidado à saúde. Ele é universal, ou seja, para todos, independente da sua natureza, com equidade, está espalhado pelo Brasil pelo princípio da descentralização e integrado para melhor atender você. E claro que tem muitos problemas e falhas, mas para isso você tem o seu papel como cidadão no controle social, nos conselhos locais de saúde ou fora deles nos movimentos populares. Então, ajude a melhorar seu cuidado à saúde e à saúde do Brasil. Ajude a controlar o SUS. Bom, gente, eu gosto muito de usar esse material da série SUS e eu indico que vocês procurem no YouTube e acompanhem a série, porque eles trazem de uma forma bem didática isso que a gente tem conversado, vocês vão observar
E para entender o Sistema Único de Saúde, eu falei para vocês em aula, eu tive professores que faziam a gente fazer a leitura das leis orgânicas da saúde em si, e só fazer a leitura a gente não consegue fixar bem o conteúdo. E eles fazem de uma forma bem ilustrada, então não é para abandonar a leitura, mas é para utilizar da leitura e da utilização dessas ferramentas que nós temos hoje, que elas vão ajudar bastante vocês nessa compreensão também. Quais são as perguntas que aparecem a respeito dos princípios doutrinários em si? Né? Os princípios doutrinários conferem ampla legitimidade ao SUS, dentre eles temos a universalidade, a equidade e a integralidade. Podemos afirmar que a Lei 8080 de 90, em seu artigo 7º, dispõe aí as alternativas, a integralidade na assistência, compreendida como acesso a todos os serviços de saúde em qualquer nível de assistência, a integralidade na assistência, compreendida como estruturação dos serviços públicos, visando evitar a repetição de meios para as mesmas finalidades, a integralidade na assistência, compreendida como junção de ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico, a integralidade na assistência como igualdade na assistência à saúde sem nenhum tipo de distinção, ou a integralidade na assistência compreendida como conjunto estruturado e ininterrupto de serviços e ações preventivas e curativas, individuais e coletivas, segundo a necessidade de cada caso, nos diversos níveis de complexidade do sistema. A resposta correta é a alternativa E, em qualquer uma desses níveis de complexidade do sistema. Quando a gente fala de integralidade, a gente está falando de uma assistência com ações preventivas em um sistema estruturado e ininterrupto. Então, as pessoas elas são atendidas em rede, como muito bem foi falado no vídeo, na animação. Vocês vão observar que hoje nós temos algumas redes de atenção à saúde. Dentre elas, por exemplo, tem a rede Cegonha, né? Se dá uma pesquisada depois sobre como funciona a rede Cegonha em si, isso vai desde a atenção básica até a maternidade, e aí nós voltamos à atenção básica, tudo que está relacionado a esse pré-natal e essa assistência à família em si. O princípio da equidade é um princípio doutrinário que a equidade nos traz? Assegura a participação social, assegura a igualdade de condições para todos os cidadãos, mesmo considerando as desigualdades, assegura a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, assegura a capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência, assegura a organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos. O que a gente consegue enxergar enquanto equidade? Eu devo ter falado em algum momento para vocês que equidade não é igualdade, né? Lá em sala de aula. Mas o que a gente consegue visualizar enquanto um princípio doutrinário? Ela assegura uma igualdade de condições. Ela não assegura que as pessoas tenham o mesmo acesso, né? Igualdade de condições a todos os cidadãos significa eu falar que algumas pessoas vão possuir um acesso diferenciado. Exemplo que a gente pode observar com relação a isso é a própria campanha de vacinação. Vocês sabem que muitas pessoas, a campanha que nós estamos hoje em vigor, que é a campanha da influenza H1N1, começou por um grupo vulnerável, né? E o grupo vulnerável que foi iniciado foi para os idosos, né? Normalmente começa para idosos e profissionais de saúde, mas a primeira semana foi somente para idosos. Por que foi somente para idosos? É equidade, né? Se eles já estão em um grupo de risco, né, para um outro acometimento que a gente está vivenciando hoje, seleciona-se essas pessoas como uma forma de priorizar elas, né? Então, é um exemplo de equidade em si. Não significa que outras pessoas que são indicadas a utilizar, a receber essa vacinação, eles não vão receber. Não, todos vão receber, mas em um momento oportuno. Hoje, se mede os esforços para aqueles que estão mais necessitados. O que a gente vai observar com o passar dos tempos e que a gente já está observando isso em outros países, né? Mas só para a gente pensar na equidade em si, a questão dos próprios leitos de UTI, né?
vai chegar um momento em que a gente vai precisar utilizar da equidade para que a gente possa alocar esses recursos que já são escassos hoje, né? Quantos leitos de UTI nós temos no estado e quantos deles estão vagos, né? E quantas pessoas estão necessitando de UTI ou vão necessitar logo de leitos de UTI, né? Não vai ter leito de UTI para todo mundo, infelizmente. E a gente vai precisar utilizar da equidade para isso. É aquele que está mais grave, é aquele que está em melhores condições, como que vai ser realizada a escolha. Por isso, a medida hoje mais indicada é o isolamento social. Podemos afirmar que, segundo o artigo 7º da Lei Orgânica de Saúde, a Lei 8080 de 90, o princípio da integralidade assegura formação integral dos profissionais de saúde, educação e saúde integral, políticas públicas integrais, conjunto estruturado e ininterrupto de serviços e ações preventivas e curativas, individuais e coletivas, segundo a necessidade de cada caso, nos diversos níveis de complexidade do sistema, ou uma atenção ao trabalho multiprofissional. Alternativa correta, alternativa mais completa da nossa pergunta, que é o conjunto estruturado e ininterrupto de serviços e ações preventivas e curativas. Então, é olhar para a pessoa de uma forma integral em si. Individuais e coletivas, segundo as necessidades de cada caso, nos diversos níveis de complexidade do sistema. Então, a integralidade é vista hoje como dois conceitos. Um conceito é olhar para a pessoa que ela vai ser atendida em rede, né? Então, vários serviços de saúde vão atender essa pessoa. E outra forma é olhar para uma pessoa como um todo. São duas formas de observar o princípio da integralidade em si. A nossa aula está chegando ao fim hoje, né? Aí o que eu vou mostrar para vocês, essa tela aí, com relação à nossa atividade formativa de B1, que nós ainda temos. Então, nós temos uma atividade valendo 800 pontos. Essa atividade é para completar esses 1.000 pontos que nós temos ao longo do bimestre, né? Então, nós tivemos uma atividade com 200 pontos. Eu peço para que vocês olhem no AVA de vocês se foi lançado os 200 pontos da primeira atividade parcial. Caso não tenha sido lançado, ou que vocês tenham entrado depois no AVA, aí a coordenação normalmente vem e manda para os professores. Mas se vocês observarem, vocês podem mandar uma mensagem que eu vou identificar as atividades que foram realizadas e que não foram devidamente lançadas, tá? Que eu faço a alteração. Diga. Professor, eu tô com problema para entrar na página, tá dando erro de carregamento. Toda vez que eu aperto lá na parte de eu sou aluno, não aparece nada, só dá erro. No teu AVA, tá assim desde ontem, não tá entrando na página do aluno. Tá, você tenta o outro navegador, você tenta no Mozilla, tenta no Chrome, e aí porque às vezes ele funciona em um navegador, não funciona em outro. Ontem estava muito internet. Pode ser com relação a isso. Diga. Eu mandei para o senhor o resumo que o senhor me pediu, falta só a sessão 4 que eu vou mandar assim que o vídeo finalizar. Tá, deixa eu te pedir uma coisa, tu mandou ele agora ou tu mandou faz mais tempo? Eu mandei ele ontem. Então eu vou pedir para que você mande de novo, porque eu perdi todas as minhas mensagens de ontem para hoje. Tá bom, aí eu vou aproveitar e mandar a sessão 4 também. Tá, ok. Manda todos eles para mim que eu faço a alteração da nota. Oi, professor. Boa noite. Eu sou nova nessa turma. Eu mudei assim que começou a quarentena. Certo. E eu não sei se o professor da manhã, se ele acreditou as minhas notas, porque eu fiz alguns trabalhos no período da manhã. É o seguinte, você manda uma mensagem depois para mim, eu estou lá no grupo de vocês, você manda uma mensagem para mim e manda o nome do professor, que eu converso com o professor direto pedindo os seus pontos para eu poder lançar. Tá, ok. Tá? Olha, gente, eu preparei para a atividade de vocês para que a gente possa aproveitar esse período em si. E lembrando que as nossas provas, a prova oficial de B1, ela compreende as unidades 1 e 2. E a prova de B2, que é aquela prova no final do semestre, ela compreende as 4 unidades, conforme
a organização, né? Nós temos, então, para que vocês possam estudar essas duas primeiras unidades. Na próxima aula a gente finaliza a unidade 2 em si, e pode, no final da aula, eu preparo um resumo sobre todas elas, e é mais um exercício de fixação em si, tá? Peço para que vocês peguem todos Professor? lá no livro didático de vocês. As atividades... Professor? Pode falar. Como é que é para entregar? Eu não entendi como é que é para fazer essa atividade. Isso, eu estou explicando. É assim, ó, vocês vão responder as atividades do livro, a situação-problema e a atividade da pré e pós-aula, tá? E aí, como que vocês podem fazer para me entregar essa atividade, tá? Se por um acaso, né, nós já tivermos voltado, né, para a sala de aula, eu olho no caderno de vocês, tá? Caso contrário, vocês podem deixar no caderno de vocês, aí vocês tiram uma foto e mandem para mim a princípio pode mandar no AVA, mas se vocês tiverem dificuldade, vocês podem enviar uma mensagem: professor, eu estou com dificuldade, aí a gente marca um dia para você disponibilizar para mim pelo WhatsApp e eu recebo as atividades para que a gente possa pontuar, né? Eu peço Professor, que Isso que eu ia a gente não pode... perguntar. Eu não estou conseguindo acessar, então se desse aí para você mandar pelo WhatsApp, o representante sim. pode pegar e enviar? Pode você mesmo enviar, não tem problema. Professor, É que eu não tenho número, Tá, eu estou no grupo de vocês. Eu tá? não vou falar o número agora, porque senão vai aparecer no YouTube depois o meu número. Tá. Professor, Eu não grupo de vocês aí, vocês podem mandar. Pode falar. o senhor não tá no grupo, não. Pelo menos do fisioterapia primeiro termo não tá, não. Ah, o primeiro termo que eu estava... Não tá, não, Não. é verdade. Primeiro Isso é termo não tá, verdade, não. já ia falar agora. Acho que o senhor deve estar no segundo ou outro grupo, mas no primeiro termo não tá, não. Mas eu estou em todos eles. Aí o pessoal do E primeiro... professor, a gente só conseguiu entrar hoje. Professor, eu sou a Jéssica. Olha, Agora, alguém do primeiro termo manda uma mensagem aí para mim, nesse e-mail que está aí no rodapé, e aí eu respondo esse e-mail, tá? Aí quando eu responder o e-mail, o meu número do WhatsApp está no e-mail na resposta. Aí vocês podem me incluir no vídeo. Representante O faz senhor isso porque minha internet está ruim. Isso, qualquer um pode mandar lá para mim, e aí O senhor vai postar essa aula no AVA, né? vou postar no APA e vou postar no grupo de vocês também. Tá bem. tá ótimo. Eu vou fechar aqui o PowerPoint, eu vou pedir para que vocês habilitem as câmeras de vocês para eu poder fazer um print, tá? Tá aparecendo aqui que tem 21 pessoas na nossa... A minha tá ligada já, Lidiane Barbosa. Não sei se tá aparecendo aí. Tá aparecendo sim. A minha Eu acho que a minha tá ligada. Tá. Todo mundo já arrumou o cabelo? Posso fazer o print? Vou arrumar o Aqui, meu também. Renata, eu acho que a tua tá ligada, não. Não? Não, porque eu não tô te vendo. Calma aí. É porque não dá para ver todo mundo. Não cabe todo mundo. Tá. Agora. Isso, eu vou fazer o print. Tem bastante gente. Que bom que vocês vieram, conseguiram acompanhar. Olha, gente, as aulas elas estão sendo feitas dessa forma para nosso aproveitamento. Então, aproveitem